Nesse vídeo aqui eu vou fotografar uma corrida noturna e esse vai ser o desafio. Eu quero conseguir fazer R$ 500, pelo menos. Se eu fazer, vai ser um valor bom. Esse valor é um valor desafiante pra mim hoje, principalmente por ser uma corrida noturna. E eu não sei como vai estar lá. Parece que vai ter muito fotógrafo. Tanto a Fotop quanto a Foco Radical vão estar lá com fotógrafos. Então isso diminui um pouco as chances de ser bem remunerado dessa vez. Mas vamos ver como vai ser. Tem um bom plano. Eu vou mostrar pra vocês ao longo desse vídeo o que vai ser. Tá aqui a câmera R50 com uma 35mm 1.8. Levar pouco equipamento. Que tá aqui, que tá aqui. E é isso. Bora lá. Já cheguei aqui. Daqui uns 30 minutos começa. Deu uma zica quando eu tava vindo que eu tinha esquecido meu celular, então eu não tinha como pagar o pedágio. Aí fiquei um pouco de tempo lá. A moça resolveu pra mim lá com um papelzinho pra pagar depois. Ufa. Aí eu vou mandar o código do Pix lá pra pessoal da minha casa lá pra eles pagar quando estiver voltando. Mas é isso, agora é só achar um lugarzinho legal para as fotos. Eu vou ficar aqui mesmo. Já montei o LED e assim não vou precisar usar flash, porque flash fica feio. Esse corredor aqui sendo. Já acostumei também. Sem o LED não ia dar não. Até testei, mas ia ter que usar umas velocidades muito baixas. Menos de 200, ia perder muita foto por causa de ficar tremido. Eu vou um pouco pra frente pra pegar aquele fundo com luz da cidade. Eu fiz esse bril, aí o fundo vai ficar um pouco melhor. Isso aí, a ela foi. Bom, e agora eu vou deixar umas imagens aí da prova acontecendo, eu fotografando ela em primeira pessoa, enquanto faço uns comentários relevantes. Então, primeiro, o que funcionou nessa prova? O LED funcionou bem, ele, pra mim, ele funcionou legal, ajudou bastante. Provavelmente sem ele não estaria dado certo. E tem um detalhe importante, o LED não é para baixar o ISO, como muita gente acredita, mas no meu caso, ele é principalmente para colocar uma iluminação mais interessante, mais difusa, que vai agradar mais os olhos aí, dos atletas, para assim comprarem mais fotos. Eu até tentei fazer sem LED, vi que o resultado estava ficando ruim, as sombras assim, projetadas nos rostos dos atletas aí estavam ficando feio. Eu falei, bora voltar pros LED então. Então aí a segunda coisa que funcionou é que uma coisa não é diretamente a fotografia, mas alguma coisa relacionada. Essa foi a primeira viagem intermunicipal que eu fiz de moto. Não faz nem 2 semanas que eu terminei de tirar a carta e que eu tô com a moto. Então foi a primeira vez que eu peguei mais de 100 por hora. E é claro, se eu disser que eu não fiquei um pouco de receio, provavelmente eu estaria mentindo. Mas no fim deu tudo certo. Mas o ponto importante em ressaltar é o seguinte: como você está se sentindo faz bastante diferença para você conseguir tirar boas fotos ou não. Isso é igual em quase tudo na vida aí, que você precisa ter uma função plena cognitiva que você vai precisar desempenhar, você precisa estar sentindo bem para conseguir desempenhar no máximo.
E agora eu vou falar um pouco que não funcionou. Apesar de eu ter usado o LED, ter feito a luz, e meu ISO ele ficou mais ou menos em 6.000, ficou maioria do tempo no máximo. E mas mesmo assim eu devia ter aumentado mais, foi 12.000, 25.000 no máximo, talvez até mais ainda. A foto iria degradar? Iria, mas eu teria outras vantagens. O segundo ponto aí que não funcionou é que, bom, as fotos elas não ficaram no máximo, não ficaram muito bonitas, ficaram abaixo da média, eu acho. Não ficaram, sim, péssimas, mas eu acho que ficou abaixo da média que eu costumo fazer. E um dos detalhes foi que, como eu disse, devia ter usado a velocidade um pouquinho maior. O movimento teria congelado mais, as fotos teriam ficado mais nítidas, mas também o plano de fundo ele ficou um breu, ficou todo preto, e aí isso não agregou muito na imagem. E aí se eu tivesse trabalhado com 25.000, 12.000 de ISO, talvez a câmera tivesse pegado mais informação no plano de fundo, teria trazido talvez um degradê lá nos tons de azul escuro ou preto, e aí teria ficado mais legal. Mas isso não aconteceu. E mais um detalhe do que não funcionou no seu ideal nesse evento foi que geralmente eu uso essa 35mm para fazer pegando do ângulo de cima para baixo, um contra-plongeiro. E a vantagem disso é que você consegue criar uma composição boa em quase todos os lugares, porque você vai usar o céu como parte da sua composição, as nuvens e o atleta lá e pronto. Você não importa, você consegue deletar uma parte estranha do cenário lá que não iria ficar legal. Só que aí dessa vez, como tava todo esse brilho, ficou muito preto, não ficou não ajudou tanto. Tá aí um outro detalhe que ainda não funcionou tão bem nesse evento, foi que, como eu disse um pouquinho anteriormente, teve um imprevisto de eu ter esquecido o celular no box de CrossFit esse dia pela manhã, e aí eu tive que pegar um celular emprestado com a minha mãe pra ir. Isso daí já dificultou um pouco. Aí chegou na hora de pagar o pedágio, não tinha como fazer o pagamento, aí já o ânimo baixou um pouco, mas enfim, também no fim deu certo, não pesou tanto, mas é um detalhe aí pra se levar em conta e tentar melhorar na próxima. Mais um outro detalhe, sexto detalhe que não funcionou tão bem, foi que eu instalei o LED e ele caiu várias vezes. Eu usei um tripé bastante leve, especial mesmo para LED, então para colocar no máximo celular. E aí o detalhe é que se continuar aqui caindo, uma hora ele vai quebrar, né? Não quebrou dessa vez, mas eu tinha decidido levar menos coisa, esse tripé menor, mais leve. Mas aí agora tá mais claro que provavelmente compensa levar mais equipamento. Isso foi um pouquinho mais ruim de ficar carregando mais coisa, compensa levar mais para evitar esses problemas, por exemplo, o LED cair e aí quebrar.
E aí eu teria que arcar com esse prejuízo, né? Então das próximas vezes eu vou começar a provavelmente levar uma mochila completa em vez de enterrar em levar só as menos coisas. E mais um detalhe que não funcionou tão bem durante o evento foi que eu deveria ter ficado com a moto do meu lado e ter feito fotos. E quando a massa dos corredores passasse, eu ter ido um pouquinho mais pra frente, ter feito mais fotos ainda. E aí continuar fazendo isso, fazer vários pontos. Talvez achar o melhor. Quando eu achasse o melhor de todos, eu ficasse lá até o final. Aí provavelmente eu teria mais fotos, teria conseguido vender mais e eu teria sido um evento melhor. Enfim. Eu já testei isso, funciona bem. E voltar a fazer isso em vez de ficar parado em um ponto só. E mais um detalhe, um último detalhe aí, talvez não mais relevante de todos, mas que eu tava usando uma câmera PSC, eu tava trabalhando ali, bem próximo do limite, dava pra eu colocar o ISO mais alto, mas e também tava com uma lente 1.8. Se eu tivesse com uma full frame, aí eu poderia ter usado a 70-200 2.8, aí ela iria aguentar de boa. E com a 70-200 daria pra fazer muito mais fotos da mesma pessoa. E aí dificilmente eu não teria vendido mais, quer dizer, vamos deixar mais claro, provavelmente eu teria vendido mais se eu tivesse usando a telefoto e a full frame. Mas enfim, como eu tô planejando esse investimento no futuro, não deu pra fazer. E aí eu tive que usar a lente mais clara. É isso. Agora só tem mais alguns gatos pingados no corredor. Vou vazar. LED. Durou a bateria 6% agora. Ele ficou todo ligado no powerbank. Bom, e agora vamos ir para os finalmente desse vídeo. Consegui bater minha meta de 500. Sim, consegui. Inclusive, faturei um pouco a mais do que isso. 636. Vou mostrar aqui a plataforma do site da Photop. 636. E esse valor aqui foi mediano. Eu fiquei mais na média lá dos fotógrafos. Talvez um pouquinho para baixo. Mas teve fotógrafo que ganhou os primeiros lugares lá de quem mais faturou, ganhou o dobro, ou até o triplo disso. É legal se comparar com os outros nesse sentido, porque você consegue perceber que tem coisas que você consegue melhorar, né? E um outro detalhe que eu acho bem relevante levar em conta é o seguinte: essa corrida que eu fiz, que foi mais desafiante, que eu achei que talvez ia vender pouco, mas superou minhas expectativas. Fui em Sertãozinho, sexta-noite. Eu fui fazer uma outra corrida em outra cidade próxima aqui de Ribeirão Preto, em Altinópolis, de manhã. E lá eu achei que ia ser bem melhor, ia vender mais. Mas tinha muitos fatores que não eram no meu controle. Por exemplo, lá tinham muito menos corredores inscritos. E provavelmente lá naquela cidade as pessoas não tinham a cultura de compra de fotos pelas essas plataformas. Pela Photop, pela Photo Radical. Eu não fiz pela Photop, fiz pela Photo Radical. Eu faturei bem menos lá nessa outra prova. Eu não filmei nada, eu achei que não ia dar um conteúdo interessante, mas enfim, isso aconteceu, né? Preciso levar em conta esses fatores que a gente não tem controle. E eu acho que esse foi o principal aprendizado. Existem esses fatores aí que a gente não tem controle, que são bastante importantes. As fotos ficaram melhores,
As fotos ficaram bem melhores nesse outro evento. Eu vou colocar uma, duas fotos aí que eu mais gostei desse outro evento. E o que mais? Também vou colocar no link desse vídeo aqui os links para o equipamento que eu usei, minha câmera, lente, outras coisas que são relevantes. E é isso. Se você quiser mais fotos, ver mais fotos, mais bastidores de eventos de fotografia, você se inscreve, deixa um comentário aí. E é isso por hoje.